Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla com inteligência artificial vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Olá, nós estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. O nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de cuidar da sua saúde, de viver plenamente, a Unimed possui planos de saúde, possui hospitais, possui possibilidades para que você mantenha sempre a sua saúde em dia. Então, para fazer um plano de saúde, 3520-6100, converse com a nossa equipe que eles vão lhe dar todas as informações para que você tenha o melhor plano de saúde. E também o Master Supermercados, que cuida da sua alimentação. Para se ter saúde é necessário ter também uma boa alimentação. E o Master faz isso com muita maestria. Nós recebemos aqui na Jornada Médica Internacional Fernando Bacal. Dr. Fernando é vice-presidente do Einstein e está aqui justamente hoje para falar sobre transplantes. Doutor, além do Einstein, o senhor também trabalha no INCOR, nesse setor de transplante. Pode nos falar um pouquinho do trabalho realizado em São Paulo e que a gente pode ter de experiência, trazer para Erechim, principalmente a telemedicina, de ajudar outras pessoas? Muito bom. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Bom, São Paulo ainda é o principal centro do ponto de vista de número de transplantes no país. Eu trabalho no Instituto do Coração, no INCOR, do HC, que é o maior centro de transplante da América Latina. É um volume muito grande, mais de 1.000 transplantes feitos, e eu trabalho nessa área há 30 anos. O que nós temos visto é que é fundamental essa discussão do tema transplante e doação de órgãos para que a gente aumente o número de transplantes no país. Existe um espaço grande para crescimento de transplantes de todos os órgãos, se nós utilizarmos mais os doadores que são oferecidos, ou seja, se eles tiverem condições clínicas de cuidados melhores, e também se nós aumentarmos a aceitação de famílias para a doação. Então, o nosso trabalho nesse tempo todo, claro, é cuidar dos pacientes que nos são encaminhados como centros de referência em insuficiência cardíaca avançada, tanto no INCOR como no Einstein, mas também de gerar toda essa discussão, né, do cuidado do pré, do intra, do pós, e gerar discussão para que nós aumentemos o número de transplantes no país. E você toca muito bem num ponto de telemedicina. O Brasil é um país continental. Nós não temos, por exemplo, transplante de coração na região norte do país. Mas, por outro lado, a telemedicina pode ser uma ferramenta muito importante na seleção, na ajuda de centros pelo Brasil, na detecção de pacientes potencialmente elegíveis para transplante, pacientes que estão numa fase grave de doença, agilizando os exames, agilizando essa avaliação, para que quando o paciente se deslocar para um centro transplantador, as coisas já estejam mais caminhadas e a gente consiga agilizar todo o processo. Doutor, nós começamos a falar muito em transplante de coração quando surgiu um caso que, de certa forma, comoveu o país inteiro, que foi o caso do Faustão. Mas também junto surgiu aquela dúvida, o porquê ele foi priorizado num transplante. E eu lhe pergunto, como é que funciona essa lista? Por que ele teve essa preferência? Foi por causa da idade apenas? Não. Hoje os critérios eles são muito bem determinados, né? Primeiro, que transplanta
primeiro quem está esperando há mais tempo de espera, respeitando compatibilidade ABO. Então, a identidade ABO, na verdade. Então, a primeira rodada da lista é para mesmo tipo sanguíneo, tempo de permanência em fila, salvo situações de prioridade. São os pacientes que estão em situação grave, que necessitam passar na frente. Isso é determinado por câmaras técnicas, tanto das secretarias estaduais como no Ministério da Saúde. A entidade máxima em transplante é o Ministério da Saúde e a Central Nacional de Transplantes. E nós temos os critérios. Então, o paciente que, por exemplo, está sendo mantido vivo com aparelhos, ele é prioridade máxima no país, respeitando, claro, o tipo sanguíneo e respeitando principalmente aí o tempo de fila passa na frente por conta da gravidade. Pacientes que são mantidos em terapia intensiva com medicamentos, com diálise, também são priorizados. Então, nesse contexto, pacientes podem esperar menos tempo. Sim. Né? Avançamos muito no país que a média de espera para pacientes internados graves diminuiu bastante. Então, esse é o cenário. E um caso específico de alguém que tem notoriedade, por outro lado, nos permite discutir com a sociedade com mais clareza quais são os critérios muito bem estabelecidos, né? O programa de transplante funciona muito bem, ele é totalmente auditado, tanto pelas outras equipes como pelo Ministério Público, os órgãos são disponibilizados pelo governo, né? Então é uma lista única e a disponibilização dos órgãos respeita essa lista única. Então as equipes são comunicadas a partir do match que é feito a partir dos dados das centrais estaduais e do Ministério, e você entra, a partir daí você é acionado. Então o sistema funciona muito bem, é muito transparente, muito democrático, né? Não importa condição social, importam esses critérios muito claros e objetivos que estão publicados e totalmente auditados. Pois ainda se fala muito pouco do transplante de coração. E às vezes não há um entendimento por que algumas pessoas no decorrer da vida vão precisar fazer um transplante. Às vezes, inclusive, de uma idade jovem, não apenas pessoas acima dos 60 anos. Poderia nos explicar se a genética influi também nessa condição? Influi muito a genética. São várias as causas que levam os pacientes a ter doenças cardíacas em fase avançada. Então, a principal causa é doença isquêmica do coração. Então, aquele paciente que teve vários infartos, vai perdendo o músculo porque vai necrosando, ele fica com insuficiência cardíaca. Essa é a principal. Normalmente, pacientes mais idosos. A segunda causa são as cardiopatias dilatadas, que tem o fundo genético, tem o fundo das miocardites, tem doença de Chagas no Brasil, respondendo por 25%, tem as cardiopatias congênitas, né? Crianças que nasceram com problemas cardíacos e que as cirurgias não foram capazes de curar o problema e o paciente evolui com insuficiência cardíaca. Então, o paciente pode ser transplantado de toda a idade. Nós transplantamos no país por volta de 400 a 450 transplantes de coração por ano. Existe um dado da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos que nós deveríamos estar fazendo 1.300 transplantes, ou seja, 1.300 pacientes seriam elegíveis para transplante no país por ano, só que não são realizados ou porque não são encaminhados. Sim. Ou porque não foi identificado que esse paciente é realmente grave para transplante, porque a gente está vendo na outra ponta, ou porque a logística de encaminhamento é muito complexa, ou porque morre esperando. Então, nós temos aí uma missão grande de poder oferecer mais transplantes para os pacientes que chegam numa fase grave de cardiopatia. Nós estamos aqui em Erechim, no interior do Rio Grande do Sul. Quando acontece uma morte encefálica, por exemplo, aqui, este órgão ele vai ser destinado para uma central de Porto Alegre que fará essa triagem para onde vai esse coração. Todo esse trâmite, quanto tempo leva para esse coração chegar e realmente ser efetivada o transplante? O primeiro ponto é a identificação da morte encefálica, né? Isso também é um critério muito bem estabelecido, feito por uma equipe independente de neurologistas.
que tem que fazer uma avaliação inicial, depois repetir às 6 horas depois, com documentação gráfica, ou seja, não é só avaliação clínica, você tem que ter documentação de exames, de imagem que mostre que o cérebro parou completamente. A partir daí, a central já está trabalhando nesse dado, definindo os protocolos da morte encefálica e o trâmite todo burocrático, abordar a família, a assinatura dos consentimentos e assim por diante. A partir do estabelecido, a equipe roda na central e decide-se que é para o paciente João da Silva, do Clínicas de Porto Alegre, por exemplo. A partir daí a equipe é comunicada e começa o processo de avaliação. O tempo que você se referiu, ele é principalmente quando se tira o coração do peito do doador até ele estar batendo no peito do receptor. Esse é um número mágico de 4 horas. Nossa. Portanto, se porventura aqui em Erechim tem um doador e não tem um receptor na situação compatível no Clínicas ou em qualquer local no estado, é raro isso acontecer, mas imaginamos que não. Aí vai para a Central Nacional. E a Central Nacional fala, poxa, nós temos um paciente em Recife com essas condições. Para coração é impossível. Porque esse tempo de logística, de retirar o coração e o coração estar batendo, é impossível de um receptor em Recife receber um coração do Rio Grande do Sul. Então, mais provável que equipes de São Paulo, equipes do Paraná, equipes do Rio de Janeiro venham ao Rio Grande do Sul, a Erechim, fazer a captação. Então, essa logística é muito importante, da distância e do tempo a ser avaliado. Frequentemente, nós de São Paulo acabamos vindo ao Rio Grande do Sul, via algumas cidades, ou no Paraná, ou em Santa Catarina, para fazer a captação, uma vez que a lista roda para a lista nacional e nós somos acionados. Hoje nós falamos muito na questão da robótica. Dentro do Einstein, já é realizado procedimentos cardíacos através de robôs? Sim, eu acho que a grande experiência do Brasil em robótica é de cirurgia cardíaca do Einstein e principalmente cirurgia de válvula, né? Para correções de alguns defeitos congênitos e para trocas de válvula. Evidentemente, transplante eu não tenho como fazer mini incisões, né? Eu preciso do coração passando integralmente. E cirurgias de ponte de safena são mais difíceis tecnicamente, mas as robóticas valvulares e para correções de defeitos congênitos é uma realidade e nós temos uma experiência muito grande no Einstein. Hoje é possível dizer e, de certa forma, até tranquilizar as famílias de que uma pessoa que tem um problema seríssimo de coração que vai poder, através de tratamentos sofisticados, resolver o problema? Sem dúvida. E a outra mensagem importante, o SUS, Sistema Público de Saúde, ele paga o transplante em todas as suas fases de tratamento. Importante falar então, isso. Então, todo cidadão brasileiro tem direito a ser transplantado pelo Sistema Público de Saúde. Então, a partir do encaminhamento aos centros de referência em insuficiência cardíaca avançada, esse paciente poderá ser tratado. E o avanço tecnológico é enorme, né? Hoje nós temos grandes possibilidades de oferecer aos pacientes viver mais, viver melhor, com todo o aparato tecnológico que nós temos hoje. É claro que a incorporação de tecnologia no sistema único ainda é um pouco mais lenta, né? Nós dependemos de aprovação de Conitec, de outros órgãos governamentais que por vezes fazem um cálculo também sobre o custo da implementação de uma certa tecnologia que está nos Estados Unidos sendo realidade, mas que a gente não possa colocar imediatamente. Essa conta é feita pelo Ministério da Saúde, mas de toda forma nós temos grandes avanços e hoje, sem dúvida, fazemos aqui no Brasil uma medicina de ponta, inclusive para o sistema público de saúde. Doutora, o senhor é um estudioso da cardiologia e nos últimos tempos, nos últimos 2 anos após a pandemia, muito se falou, muito se ouviu e muito se leu sobre pacientes muito jovens que morreram repentinamente do coração. E aí, como é que a gente explica isso? Isso é nós notamos um número aumentado de casos de miocardite, que é uma inflamação por vírus no músculo do coração, e essa inflamação pode levar
arritmias, pode levar a eventos súbitos. Pode levar a perda de função do coração e arritmias e eventos súbitos. Então, os casos de miocardite, os casos de tromboses relacionadas ao efeito do vírus, então a gente viu muito tromboembolismo, quer seja pulmonar ou de outras artérias, até mesmo de coronária. Então foi um momento muito peculiar dessa pandemia, que mostrou que o vírus do Covid é um vírus multifacetário, que tem uma série de manifestações, inclusive atacando o coração, o sistema de coagulação, o próprio funcionamento do coração. Então nós vimos jovens com morte súbita, provavelmente relacionados à miocardite. E voltando um pouquinho para essa questão de transplantes, algumas famílias ainda têm receio em fazer a doação do órgão por uma questão religiosa, por uma questão de apego, enfim, são muitas questões. Como é que está os números no país? O número ele é mais ou menos 40-45% de aceite familiar. Nós estamos longe de uma Espanha, por exemplo, que é 80%, mas acho que o ponto principal primeiro, essa conversa em família. Né? Ter pelo menos uma manifestação para a família, porque é a família que decide no momento de uma situação grave e imprevisível, que normalmente é morte de jovens em acidentes ou em situações não esperadas. Né? E se a pessoa já se manifestou em vida sob a sua vontade, eu costumo dizer sempre que não que é mais fácil, é menos difícil tomada de decisão. É uma decisão difícil sempre, mas de aceitar a doação. De toda forma, o processo, se não for feito a doação, muitas vezes vai para o ML, porque são mortes violentas, ou porque tiro, ou porque caiu, ou porque motoqueiro e assim por diante. E na verdade o processo todo é muito transparente, funciona muito bem, é totalmente documentado, então que as famílias fiquem tranquilas que todo o processo relacionado ao transplante ele é muito, muito correto, muito detalhado, muito documentado. Né? E se a família já tem essa discussão, não é uma conversa simples de ter numa macarronada de domingo também, a gente sabe disso. Mas a partir do momento que houve uma manifestação sobre sou contra, eu sou a favor de doação, nesse momento a gente tem chance de aumentar o número de transplantes. Doutor, me fala um pouquinho da sua participação aqui em Erechim. Eu não sei se é a primeira vez que o senhor vem aqui para a nossa cidade. Se for, eu espero que esteja sendo recebido e que leve boas impressões do nosso povo. Mas falar para acadêmico, que é muito diferente o banco escolar da vida do médico. Eu costumo dizer que a vida do médico, ela acontece quando ele tem lá o caso que ele tem que resolver sozinho, que não tem o preceptor para ajudar. Aí sim começa. Como é que é realmente a vida do médico? Acho que estar nesses eventos sempre é muito estimulante, né? E falar para plateias muito heterogêneas. Aqui a gente vê um número enorme de estudantes. Então, sempre que eu vou falar para estudantes, eu acho que o primeiro ponto é passar uma mensagem de inspiração, né? Quero ser inspiração. Mostrar que nós trabalhamos numa área como transplante. Eu vou falar aqui sobre transplante de coração, a realidade no sistema público e no sistema privado, e contar uma experiência como vice-presidente do Einstein, que é a possibilidade de um hospital que é privado, hoje o melhor hospital da América Latina nos rankings, o quanto nós atuamos no sistema público, o quanto é a nossa parceria para o SUS, né? Que é muito desconhecido de muita gente. Então, imagina que a gente trabalha no Einstein, que é um hospital para pacientes que têm condições econômicas, mas hoje os nossos leitos de gestão no sistema público são muito maiores do que do sistema privado, e a gente tem cada vez mais aumentado isso. Então, mostrar para os alunos que é possível fazer parcerias público-privadas, que é possível, numa doença grave, incapacitante como insuficiência cardíaca, ainda dar condições dignas de tratamento para os pacientes, contar um pouco da minha trajetória, cuidando 30 anos desses pacientes, e inspirar esses jovens, como foi muito discutido aqui, que a gente não fique só no especialista de TikTok, especialista que tem um campo grande, de muitos pacientes precisando de médicos que ponham a mão no paciente, que ouçam, que conversem, que examinem, né? Que se não puder curar, que alivie o sofrimento, como o professor Adib Jatene sempre falou. Obrigada por nos receber, é um prazer tê-lo aqui, um prazer ter essa experiência de entrevistar um médico
tão dinâmico, tão importante no cenário da saúde e da cardiologia. Muito obrigado, o prazer é meu, contem sempre comigo. Na dianteira da medicina diagnóstica, o Santa Mônica Imagem apresenta um novo marco, a chegada da ressonância magnética Lumina 3 Tesla com inteligência artificial. Agora, é fácil ter acesso à mesma tecnologia encontrada nos melhores hospitais do mundo, representando o cuidado de saúde mais avançado, personalizado e confiável para você e sua família. A sua jornada para um cuidado de saúde de classe mundial começa aqui no Santa Mônica Imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. E nós voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Santa Mônica Imagem. Na hora de cuidar da sua saúde, enfim, fazer os seus exames de imagem, a Santa Mônica possui os melhores equipamentos do mundo aqui em Erechim. E agora a gente vai conversar com o Dr. Sérgio, que é do Instituto do Coração de São Paulo. Ele está aqui em Erechim participando dessa primeira jornada médica internacional. E a gente vai falar um pouquinho sobre a jornada da sobrevivência. E você já se programou para viver mais, já sabe o que é a jornada da sobrevivência? Preste atenção nessa entrevista, doutora. Prazer recebê-lo aqui. Não sei se é a primeira vez que vem para o Rio Grande do Sul, para Erechim, se tem parentes também em Quatro Irmãos. Me fala um pouquinho da sua árvore genealógica. Não é a minha primeira vez no Rio Grande do Sul, mas é a minha primeira vez aqui em Erechim e em Quatro Irmãos. Minha árvore genealógica vem da Moldávia. Meu pai era nascido na Moldávia e minha mãe da Ucrânia. Então são regiões que eles vieram diretamente para o Brasil, em São Paulo, mas não chegaram a vir aqui a região de Erechim. Mas agora já estou me sentindo mais próximos de vocês também, com um evento tão histórico como esse que está acontecendo agora aqui. Pois é, o senhor vem aqui falar sobre um tema bem curioso. Gostaria que o senhor falasse para nós um pouquinho sobre essa jornada da sobrevivência. A jornada da sobrevivência nada mais é do que nós incrementarmos a qualidade de atendimento das pessoas que são vítimas principalmente de parada cardiorrespiratória, de parada cardíaca. Ela tem, de uma maneira muito resumida, você tem que fazer com que haja uma sensibilização da população. Sensibilizando a população, em seguida você faz com que a gente consiga fazer com que essas pessoas cheguem vivas num hospital e que o hospital esteja em condições de tratar essa vítima de parada cardiorrespiratória. Então a jornada é essa: fazer com que a população reconheça a parada cardíaca, inicie o tratamento até a chegada do socorro, e que o socorro chegue de uma maneira correta e que ele consiga sair vivo do hospital. Pois é, mas esse primeiro passo, esse cuidado que precisa ser tomado antes do socorro chegar, de que forma as pessoas têm que estar preparadas para isso? Elas têm que aprender a reconhecer aquela emergência. Que a pessoa está tendo saber a diferenciação do que é um ataque cardíaco, de um infarto agudo, um ataque cardíaco, de uma parada cardíaca. E são sinais muito simples. A pessoa está respirando ou não está respirando e está inconsciente. Até prova em contrário, ela está em parada cardíaca. Ela vai chamar por socorro e iniciar as compressões torácicas. Iniciou as compressões torácicas, chamou por socorro, a gente espera que haja algum tipo de trabalho ou acesso comunitário que traga um socorro imediato para essas pessoas. Qual a importância disso? Se você tiver uma parada cardíaca aqui, nesse momento, a cada minuto que passa, 10% de chance de você morrer. Ou a gente faz a coisa aqui até a chegada do socorro, ou não vamos fazer absolutamente nada. Como é que a gente diferencia a urgência da emergência em casos cardíacos? É exatamente isso. Quando a pessoa não está respirando, a pessoa uma urgência. Essa é uma emergência. Emergência. É uma emergência. A urgência é quando a pessoa está
com dor no peito, mas está respirando, está conseguindo contactar. Hoje nós precisamos também cuidar muito da nossa alimentação, dos nossos hábitos saudáveis para dar essa saúde para o nosso coração. Exato. Também faz parte desse cuidado primário. Sem dúvida. Antes da ação, nós precisamos da prevenção. Certo. Tá? E hoje a palestra será basicamente sobre isso, desses sobre a jornada cuidados. Exatamente o que fazer na ação. A prevenção a gente está deixando para os outros falarem um pouco também aqui. Então tá, doutor, vamos aguardar sua palestra agora. Um prazer recebê-lo aqui em Erechim. E espero que seja a primeira de muitas vezes vindo aqui falar de saúde para os nossos acadêmicos, para os nossos profissionais, porque quando a gente faz essa troca de informação, todo mundo sai ganhando. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês e com certeza não será a última. E a todos vocês, uma boa noite. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.